Eu nunca tive o menor interesse de ser um filósofo profissional. Em primeiro lugar, porque na carreira universitária eu não teria com quem conversar, porque os autores que eu estava lendo ninguém conhecia. Uma coisa é você fazer filosofia para você cumprir uma obrigação profissional. Outra coisa é você filosofar, como dizia Pascal, pour son propre salut, para a sua própria salvação. Então, esta é a única filosofia que serve. E isto não é uma coisa que se aprenda como disciplina escolar. Isto é uma disciplina de vida. Isto é uma norma moral. O que é para você ler? Bom, em princípio, assim, toda a grande literatura universal, todinha. Porque esses são os elementos que você vai ter para dialogar com pessoas que são capazes de dialogar nesse nível. Não são pessoas que têm toda a constelação dos análogos criados pela literatura universal, está tudo à disposição dela. E ela, portanto, se absorveu isso corretamente, ela sempre sabe o que está se passando. Não que ela tenha uma explicação científica porque está se passando, não, mas ela tem a linguagem analógica necessária para falar. E é em cima dessa linguagem analógica que se constrói todo o conhecimento científico, filosófico possível da alma humana. Então, esse é o único ponto no livro do padre Antonin Saint-Hilaire que eu discordei, quando ele disse que não é para ler muitos romances. Muito bem, ele está escrevendo para quem? Para pessoas que tiveram educação secundária francesa, onde já adquiriram toda a leitura dos clássicos. Então, se você está empenhado já num trabalho intelectual definido, por exemplo, agora você é um historiador, por exemplo, ou você é um cientista político, está fazendo algum trabalho aí, então é claro, você tem que se concentrar no seu trabalho e a leitura do romance pode ser postergada. É disso que ele está falando. Mas na situação social brasileira, nós temos que prover a nós mesmos a cultura literária que a escola não nos deu. A escola nos deu antes uma deseducação, então nós mesmos temos que ir atrás. Eu não considero que as dicas que eu dei no começo sejam suficientes. Além da extensa leitura de literatura, é necessário você ter uma meditação sobre o que é a obra de arte literária, quais são as suas possibilidades, quais são os seus limites, até onde ela não pode chegar. Tá certo? E para isso você vai ter que ler aí os grandes críticos e teóricos da literatura, pessoas que meditaram sobre a literatura, mas com a condição de que sejam pessoas que o fizeram com plena seriedade moral. Porque também existe nesse meio um mundo de diletantes. Tá? A própria aquisição de cultura literária pode se tornar, vamos dizer, apenas uma atividade prazerosa, lúdica, tá certo? Que não vai penetrar profundamente na alma do sujeito, mas que é algo que o encanta, que ele gosta de fazer. Então, se aquelas pessoas viciadas em ler obras literárias, mas que você vê que nada se incorporou realmente. Aquilo é usado apenas para brilhar um pouquinho no meio social, ou às vezes não é usado nem para isso, virou apenas um vício. Então, é claro que esta não é a finalidade da literatura. Porque se você acha que Dante escreveu a Divina Comédia, ou que Dostoiévski escreveu Crime e Castigo, tá certo? Só para sua diversão, então você não está entendendo absolutamente nada. Porque tudo que eles estão falando ali é mortalmente sério. São situações extremas da alma humana, né? Então, se você não conseguiu viver essas situações extremas imaginariamente com a devida profundidade e seriedade, então você não aprendeu nada. Então, ressalvado esse caso, vamos dizer, do vício, então, a aquisição da cultura literária e vamos dizer, a meditação sobre a obra de arte literária, para você saber o que não dá para fazer por meio dela, o que você vai ter que completar por outros meios, que depois conversaremos, isso aqui continua sendo a base de toda a educação. Então, sempre que me perguntar o que eu devo ler, eu digo, você deve ler toda a grande literatura primeiro. Você já leu Shakespeare inteiro? Não. Você já leu Dante? Não. Você leu Homero? Não. Você já leu Dostoiévski? Já leu Tolstói? Não. Então, por que ele vem perguntar o que ele deve ler? Se você pegar os nossos professores de literatura, você verá que todos eles dizem, não, você deve ler aquilo que você gosta de ler. Então, ora, essa resposta não diz absolutamente nada. Porque se você vai ler somente o que você gosta, então você vai continuar gostando sempre das mesmas coisas. Não é isso? Então, por exemplo, eu quando era moleque era viciado em histórias em quadrinhos. Digamos, entre os 8 e os 11 anos. Acho que com 11 anos eu me livrei do vício. Tá certo? Então, eu lia todas as histórias em quadrinhos que caíam na minha mão. Era isso que eu gostava. Se é para ler só o que gosta, eu estaria lendo história em quadrinho até hoje. Nós não gostamos sempre das mesmas coisas, né? O próprio seu gosto tem que se abrir para uma coisa que você não gosta, né? Então eu conheci um guru argentino que tinha uma norma
terrível. Ele dizia, que te gusta e lo que não te gusta. Eu acho que esse é um princípio pedagógico fundamental. Por exemplo, às vezes você vê que meninos novos, de 11, 12 anos, eles não gostam de meninas. Tem horror às meninas. E pouco mais tarde não fica louco pelas meninas. O que aconteceu, né? Ele aprendeu a gostar de uma coisa que ele não sabia que era bom. Então, além do círculo que você gosta, existem mundos e mundos e mundos, universos inteiros. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, não é ler o que você gosta, meu filho, é você saber o que as pessoas de grande nível cultural e intelectual leram e ler o que elas leram. Você não precisa gostar no começo. Eu não estou falando para você gostar. Eu estou falando para você se divertir, estou falando para você aprender, né? Só que é o seguinte, depois de você fazer isso 2, 3 vezes, você vai acabar gostando, é claro. Então, também outra coisa que eu me lembro de ter falado no começo, é que você aprender a organizar a bibliografia de um assunto, de uma área de conhecimento que você vai estudar, é até mais importante do que você ler os livros que estão listados na bibliografia. Porque a bibliografia vai te dar a forma do conjunto da coisa, e vai te dar informação básica sobre cada obra e das articulações entre elas. Né? Então, por que as pessoas continuam me perguntando o que elas devem ler? Né? A resposta já está completamente dada nessas dicas aqui. Né? Com essa sorte extraordinária que nós temos de que tem no nosso país a melhor história da literatura que alguém já fez no mundo, que é a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Esse é um tesouro. Né? Porque não tem nada que se pareça com isso no mundo inteiro. Eu já vi milhares de histórias da literatura, não tem nada que tenha, vamos dizer, tanta unidade de critério, tanta riqueza humana colocada ali. Não tem. Então, esse é o caminho das pedras. Você lê a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo, lê os livros que estão lá, faz a sua lista. Primeiro você lê a história da literatura ocidental do começo até o fim, com a única finalidade de você fazer a lista. Agora no Brasil, eu não conheço ninguém que fez isso. Bom, tem 2 ou 3 alunos aí que parece que estão fazendo. Né? Eu conheço gente que, assim, anota tipo de livro, não para ele ler, para ele aprender aqui, mas para ele publicar um livro e ganhar algum dinheiro com isso. Isso aí, o Brasil está cheio. Você dá um curso, vem 15 neguinhos para pegar título de livro para ele abrir uma editora e fazer fama com isso. Está cheio. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se inscreva em nosso canal e tenha acesso a outros vídeos como este.